O presidente eleito Jair Bolsonaro participou na manhã desta segunda-feira da inauguração do terceiro colégio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que leva o nome de seu pai, Percy Geraldo Bolsonaro, falecido em 1995. Além de Jair Bolsonaro, participaram da cerimônia o senador eleito e deputado estadual Flávio Bolsonaro e o governador eleito do Rio, Wilson Witzel. Durante o discurso, Bolsonaro exaltou os colégios militares por estarem, abre aspas, à frente em qualidade das demais escolas brasileiras e destacou que o país precisa exercer, de novo aspas, autoridade e hierarquia. Agora a aspas completa, o discurso completo do presidente eleito. Ele, está se referindo ao pai dele, não era professor, mas naquele tempo exercia-se a autoridade. Isso foi deixado de lado. Foi inserido outras coisas na sociedade, como a ideologia de gênero. Ninguém consegue ordem e progresso se não tiver ordem e hierarquia. Vem daqui um novo modelo de educação e este modelo será estendido para outros municípios do Rio de Janeiro. Para entender esta frase e todo o contexto, passo a bola para Vera Magalhães. Silvio, o que mais me chamou a atenção nessa solenidade, mais até do que o discurso, que não tem muita diferença em relação ao discurso tradicional do Bolsonaro, é a simbologia do que estava ali. E ela está muito presente nesse introito que você deu. O colégio leva o nome do pai do Bolsonaro. Para a inauguração foram convocados Bolsonaro, seu filho e o governador eleito do Rio de Janeiro. É como se essa transição já representasse o início dos novos governos. É como se os governos que estão em vigor no Brasil tivessem caducado antes do tempo. Isso vale para o do Michel Temer, isso vale para o do Márcio França, aqui em São Paulo, que teve ali o seu breve interlúdio e depois da derrota ninguém mais nem viu a cara dele. Vale também para o Rio de Janeiro. Só vi que ele cortou o cabelo. Exato. Né? Ele colocou no Twitter, no Instagram, que ele cortou o cabelo. Mas vê-lo governando, ninguém mais. E vale para o Rio de Janeiro, onde o regime, os deputados, está quase todo mundo preso, é um estado acéfalo. Existe uma certa ânsia por parte da sociedade, que se traduz até em homenagens como essa, de colocar o nome do pai do futuro presidente numa escola. Existe uma ânsia para virar esta página de uma vez. E eu acho que isso se traduz em vários aspectos aí e em vários movimentos das últimas semanas. Quanto ao discurso do Bolsonaro, é o discurso dele, não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma contradição, não tem nada de novo. Ele tem dito isso sobre a educação desde muito antes da campanha, vale dizer, não é só desde a campanha. Ele acredita nesses valores, é o meio no qual ele foi forjado, o meio militar, esse meio da hierarquia, da autoridade, e ele tem essa crença muito arraigada nele de que as escolas militares, sim, formam as pessoas melhor, que os professores conseguem exercer sua autoridade, etc. Eu acho que sim, é verdade, o meio militar é um meio em que a hierarquia e a autoridade são mais respeitados, mas existe, vale dizer, um regime ali que é bem fechado para entrar nessas escolas. 90% dos estudantes dessa nova escola, por exemplo, são filhos ou netos de militar. Então não há uma meritocracia ou não é algo acessível ao conjunto da sociedade, este ensino que ele louvou. Transformar este modelo no modelo das demais escolas pode ser uma meta a atingir, em termos pelo menos de autoridade, de hierarquia. Eu acho que é um bom começo, mas isso requer investimento em formação dos professores, em capacitação, em melhoria de sala de aula, em melhoria de material disponível para os professores. Uma coisa é um colégio militar restrito a poucas pessoas, bem aparelhado. Outra coisa são escolas Brasil afora, sem professores, sem livros, sem material didático. Então, para se chegar a esse nível das escolas militares, vai um trabalho de construção. E era importante que essa construção fosse feita neste dia a dia da escola, nessas questões bastante tangíveis para se medir o sucesso da educação, a qualidade do ensino, que são fatores objetivos, fatores concretos. E não só ficar discutindo ideologia de gênero versus identidade de gênero, escola sem partido, essas questões que são diversionistas e não vão à raiz do problema da educação no Brasil. Muito bem. Carlos Andreasa, suas considerações?
Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu sou simpático à premissa, ao princípio da escola militar. E acho que muito do que compõe essas escolas, poderia ser aplicado ao ensino universal, às escolas públicas brasileiras de modo geral. Não é que se deva exclusivamente multiplicar escolas militares por aí e flexibilizar os meios de acesso a elas. Isso pode ser bom, quer dizer, que não apenas filhos de militares possam frequentá-las, mas também a sociedade de modo geral, a sociedade civil de modo geral. Mais importante do que isso, porém, é, a meu ver, a presença de alguns valores muito fortes nas escolas militares, nas escolas de modo geral, especificamente as públicas. Há muito preconceito em relação à ideia de autoridade e hierarquia. Mas esses, embora não em si, mas esses podem ser articulados com outros valores importantes na educação, especificamente das crianças. Quem conhece as escolas no Brasil identifica rapidamente, eu publiquei recentemente um livro a esse respeito, identifica rapidamente que um dos problemas da educação neste país é a falta de autoridade. Mas em que sentido? No mais óbvio possível, o aluno brasileiro, de modo geral, hoje, não reconhece autoridade no professor. Acha que o professor é um qualquer. Faz parte de uma cultura de desvalorização do professor que tem muito tempo, mas que resulta, por exemplo, em cenas muito frequentes, não só em colégios, em escolas, mas também em universidades. Professores fisicamente agredidos. Verbalmente é coisa do passado. Professores empastelados, professores cerceados fisicamente. Isso é falta de autoridade. É a escola que não é capaz mais de se fazer perceber pelo estudante como um centro que tem hierarquia. E que a ideia do professor, desvalorizada historicamente nesse país, a ideia do professor passa por uma ideia de autoridade, que não é autoridade palmatória. Não, é a autoridade de alguém que estudou para chegar àquela posição muito importante e que tem ciência para lecionar, para ensinar. Isso acabou no Brasil. Isso acabou. Nós pulamos etapas aqui para uma igualdade, como se o professor e o aluno em sala de aula fossem iguais. Eles não são. A gente fala aqui sobre escola sem partido, como algo a ser disputado no campo dos valores, e dizemos frequentemente, eu digo, que o aluno tem todo o direito e deve confrontar o professor no campo das ideias, mas isso sem quebrar a lógica da relação aluno-professor, a hierarquia. Então, eu acho bom que se fale sobre escola militar e que se fale sobre os valores da hierarquia e autoridade, mas sem pensar na escola militar em si, algo de bom que existe ali que pode ser desdobrado. Para além disso, só uma nota. Foi a primeira aparição pública do Flávio Bolsonaro desde o episódio Lista do COAF, né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, Fabrício Queiroz. Quer dizer, um desdobramento importante. O Flávio Bolsonaro, embora não tanto quanto os irmãos, sempre foi muito ativo no Twitter. No Twitter ele não apareceu. Até hoje de manhã, quando eu vi a última vez, ele não havia aparecido. Desapareceu desde então, desde aquela explicação meia-boca que deu. Hoje apareceu pela primeira vez ao lado do pai para inaugurar a escola com o nome do avô. E também aí tem uma tradição de político brasileiro, né? Nesse aspecto, o Bolsonaro não renova. Já está dando nome, já está lá comemorando, festejando o nome de escola de parente, que é uma tradição brasileira, se encontra em qualquer lugar, e a velha política é pródiga nisso.